o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Pergunta de número 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil aos bens que possuímos? Resposta: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás tira os teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Cristo nos envolva. Iniciamos este momento de reflexão com o coração aberto ao aprendizado espiritual, buscando à luz do Espiritismo compreender como o Evangelho pode ser vivido de forma simples, equilibrada e consciente em nossa experiência diária. Tema da nossa reflexão: traços do caráter espírita, com base nesta mensagem do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Traços do caráter espírita: humildade sem subserviência, dignidade sem orgulho, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão e paz sem preguiça. André Luiz. Meus queridos amigos, a mensagem Traços do Caráter Espírita de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, apresenta um verdadeiro roteiro de maturidade moral. Em poucas linhas, somos convidados a refletir sobre o equilíbrio das virtudes, evitando tantos excessos
quanto às omissões. Cada expressão é construída sobre a ideia do justo meio. A humildade que não se anula, a dignidade que não se confunde com o orgulho, a fé que não exclui, mas acolhe. André Luiz nos ensina que o caráter espírita não se edifica por extremos, e sim pela harmonia entre razão e sentimento. Observamos que o verdadeiro espírita é aquele que aprende a ser firme sem agressividade, alegre sem descontrole, livre sem irresponsabilidade. Trata-se de uma proposta de educação interior contínua, na qual o conhecimento espiritual caminha lado a lado com a vivência moral. Essa mensagem nos lembra que o progresso do espírito não está apenas no saber acumulado, mas, sobretudo, na transformação íntima que se reflete em atitudes simples, respeitosas e fraternas no convívio diário. Ave Cristo. A Dona Maria Helena Alves continua pedindo orações em favor de Roberto Lamberti. Ele está inconformado com a desencarnação da genitora e se consumindo pela saudade. Que ele possa transformar esse sentimento de perda em oração e que os bons espíritos o auxiliem neste momento de dor. A solicitante é integrante do grupo Amigos de Palmelo. Oremos. Senhor da vida, agradecemos pelos ensinamentos que nos convidam ao equilíbrio, à serenidade e ao amor consciente. Auxilia-nos a cultivar as virtudes sem vaidade, a servir sem presunção e a caminhar com coragem sem perder a ternura. Que possamos a cada dia traduzir em atitudes os valores que aprendemos, sendo instrumentos de paz onde estivermos. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.